plenário vota hoje, em sessão extraordinária, o pedido de cassação do mandato do deputado Natan Donadon, que pertencia ao PMDB de Rondônia e foi preso por peculato e formação de quadrilha após condenação do Supremo Tribunal Federal. O parecer do deputado Sérgio Sveiter, do PSD do Rio de Janeiro, que defendeu a cassação, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na semana passada. A repórter Mariana Pchitic está no Salão Verde e nos traz mais detalhes sobre essa votação de logo mais. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todos. A sessão está prevista para o final da tarde de hoje, depois da sessão ordinária no plenário. E para tentar antecipar um pouco o clima, como é que deve ser a votação, a sessão para decidir o processo de cassação do deputado Natan Donadon, nós vamos conversar com o deputado Sérgio Sveiter, que é o relator do processo, foi o relator na CCJ e mantém no plenário. Deputado, qual que é a sua expectativa? Que a sessão transcorra dentro da normalidade, seguindo os requisitos que são previstos na legislação específica e que o plenário soberanamente possa decidir sobre o parecer agora não só de minha autoria, como também agora encampado pela Comissão de Constituição e Justiça. Bom, pois é, falando sobre a votação na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto foi aprovado por 39 votos a 16. Esses 16 que não votaram com o relator, o deputado Sérgio Sveiter, não queriam a absolvição do deputado, mas defendiam a declaração da perda de mandato sem a necessidade de o plenário discutir isso. O deputado César Conago, do PSDB do Espírito Santo, foi um dos que votaram pela declaração da perda de mandato e vai explicar por que, na visão dele, isso seria o suficiente. Evidentemente que direito não é uma ciência exata. Primeiro, quero dizer que o relatório do deputado Sérgio Sveiter, nós temos muito respeito pela figura do deputado e o próprio Jutaí Magalhães, que fez o voto em separado do PSDB, ele dizia que tem duas correntes de pensamento. E a corrente que nós defendemos é que, com a emenda constitucional número 35, nós, para iniciar o processo e para o seu encerramento, o Supremo não precisaria estar aqui ouvindo o plenário da casa, e sim apenas declarar, que a mesa declarasse, para que nós talvez, como ainda o voto é secreto, e a gente espera que um dia ele, nesse caso, seja aberto, não tivesse uma situação estranha, que é você ter os direitos políticos, no caso do Donadon, por peculato e formação de quadrilha, ele está sem os seus direitos políticos, né, preso, condenado, ele pudesse, de repente, até em tese, manter, eu acho que não é isso que deve acontecer, e torço para isso e votarei para que isso aconteça, né? Que ele permaneça deputado tendo os direitos políticos cassados, ou seja, é uma avaliação política daquilo que foi uma condenação criminal no Supremo Tribunal Federal. Por isso que a nossa avaliação é que apenas fosse declarado. Fizemos o voto em separado, respeitamos os resultados, recorremos ao plenário, o presidente também decidiu pela decisão, já não mais do Sveiter, mas da comissão, né? Mas agora espero que a gente possa definitivamente tirar o mandato de alguém que está preso, condenado e sem direitos políticos. Deputado Sérgio Sveiter, em tese, realmente o plenário poderia manter o mandato do deputado Natan Donadon hoje. Na sistemática atual, essa discussão realmente surgiu na Comissão de Constituição e Justiça, prevaleceu o entendimento de que hoje a matéria tem que ser examinada pelo plenário, mas em decorrência disso, inclusive, eu já vou apresentar amanhã uma proposta de emenda constitucional para definir em que tipo de crimes, condenação criminal transitada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a mesa pode, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, declarar a perda do mandato. Mas o fato é que houve uma unanimidade em dois aspectos que eu entendo que são muito importantes. Primeiro, definiu-se de forma unânime que compete à Câmara dos Deputados a cassação do mandato de parlamentar. Isso é uma coisa importante na questão da harmonia e da divisão entre os poderes. E a outra questão é que houve unanimidade também no mérito, no sentido de que a prática do crime de peculato e formação de quadrilha pelo deputado Donadon enseja a perda do mandato. Portanto, hoje o plenário vai examinar a posição unânime da Comissão de Constituição e Justiça no sentido de que o deputado Donadon não preenche mais os requisitos para permanecer aqui no nosso convívio exercendo seu mandato parlamentar.
Deputado César Conago, dos argumentos na CCJ, dos que votaram pelo parecer do deputado Jutahy Júnior, é que isso poderia abrir um precedente para outros condenados pela justiça serem absolvidos no plenário. Na verdade, eu quero parabenizar o Sérgio, porque vai apresentar exatamente para dirimir esse tipo de conflito que teve de correntes de pensamento. Agora, nós podemos ter, com essa situação, a absolvição, quer dizer, nós podemos dar um voto pela absolvição, inclusive depois vem os deputados do mensalão. Eu espero que essa casa não se submeta a esse tipo de você ter uma situação de alguém que está preso e que a casa de repente resolvesse em tese. Eu acho que não será isso que irá acontecer. Nós vamos votar no sentido da condenação dele perder a declaração da perda do seu mandato, mas inclusive outros poderão vir nessa linha, nessa trilha, enquanto você não tiver um entendimento da Comissão de Justiça e da mesa, que esse foi o voto majoritário, de que deve ser feito ouvindo o plenário da casa. Então, os deputados do mensalão, se chegar nesse tempo, antes de uma mudança em que você vai dirimir essa situação conflituosa da Constituição, entre o artigo 15, que fala de direitos políticos, né, e o outro artigo que fala exatamente, o 55, de como se processa essa situação. Mas eu tenho certeza que também essa é a visão do Sérgio, de todos que votaram com ele, que nós vamos encerrar esse caso, porque se votar ao contrário, vai ser uma situação inimaginável e esdrúxula de você ter alguém condenado sem direitos políticos mantendo o seu mandato de deputado federal. Eu espero que isso não aconteça e que isso não sirva para que os outros deputados condenados pelo mensalão não passem pela mesma situação e sejam absolvidos. Deputado Sérgio Sveiter, o senhor que é advogado também concorda que é possível, que pode-se abrir um precedente aqui para os julgados no caso do mensalão? Olha, o que acontece é que ficou definido que a Câmara dos Deputados compete, neste caso específico, do deputado Donadon, através do plenário, decidir sobre a cassação. Hoje existe realmente, pela Constituição da República, algumas hipóteses em que a perda é declarada pela mesa, por exemplo, o deputado que falta a um número X de sessões, o deputado que, por exemplo, tem uma condenação na Justiça Eleitoral que enseja a perda dos direitos políticos, e pela Constituição da República existem casos em que a perda é decidida pelo plenário. A mesa diretora resolveu representar, e representando você segue um rito previsto no regimento interno. Então nós temos aí já hoje uma comissão que está atuando no sentido de que, em relação à perda do mandato, o voto seja aberto, que é uma coisa muito importante e muito saudável e salutar. Existe a possibilidade também, não só através dessa proposta de emenda constitucional que eu vou apresentar, mas eu soube também que hoje o deputado Vieira da Cunha, do PDT, vai apresentar também uma proposta de emenda constitucional que possa esclarecer os casos no futuro. E em relação à questão do mensalão, eu não conheço o processo ainda não terminou no Supremo Tribunal Federal, mas o fato a destacar importante é que é um momento histórico que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza absoluta que o Parlamento, pelo seu órgão máximo do Poder Legislativo e dos senhores e senhoras deputados e deputadas, vão ter a maturidade, o discernimento necessário de saber que nós precisamos dar uma resposta para a sociedade, porque, afinal de contas, trata-se, nesse caso específico, como eu já deixei claro na Comissão de Constituição e Justiça, e que houve uma votação unânime, da prática de crimes de peculato e formação de quadrilha que não se coadunam com o exercício de um mandato parlamentar. Deputado Sérgio Sveiter, rapidamente para terminar, o senhor vai falar na sessão de hoje como relator do processo e o deputado Natan Donadon poderia vir se defender. O senhor sabe se ele vem? Já a produção da TV Câmara não conseguiu confirmar a presença dele. Não, essa parte toda de intimação para comparecer aqui, ou o deputado ou o seu advogado, ficou a cargo da mesa diretora e, portanto, eu não tenho essa informação. Deputado Sérgio Sveiter, obrigado pela entrevista. Deputado César Conago, boa reunião, boa sessão hoje do plenário. Lincoln.